Connection Delight, o podcast da Florida Connection, onde você vai conhecer pessoas incríveis, histórias deslumbrantes, fascinantes, você vai adorar. Antes de eu mostrar para vocês quem são os entrevistados de hoje, aqui com quem a gente vai bater papo, não esquece de se cadastrar no nosso canal, apertar a campainha, porque toda segunda-feira tem uma história de você ficar vidrado na telinha escutando, que é muito legal. E hoje, nada mais, nada menos, eu tenho aqui Maurício Barbieri e Cris Santos. E um casal que construiu o negócio deles juntos, e eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, donos da CarPoint. Vocês vão conhecer quem é a CarPoint. Tudo bem? Tudo bom, vamos lá. Obrigada pelo convite. Apesar de tantos anos que a gente se conhece, né? Pois é. Às vezes a gente não tem tempo de estar juntos, de bater papo, mas nas festas. Você sabe que eu estava pensando que a pandemia teve todos aqueles programas, mas teve um lado que até isso a gente se via mais durante a pandemia, porque a gente fazia aqueles encontros, lembra? Para discutir, para falar do futuro, da América e tal. Mas depois também a gente tem essa vida agitada e é isso mesmo. Mas eu acho que a gente faz essas conexões, acabam sendo naturais por conta dos valores, né, que as pessoas têm. Então, a gente tem isso com você, tem isso com aquele círculo de relacionamento pequeno, mas que a gente chama o círculo do bem, né? Que a gente pode contar, que a gente pode indicar um cliente, sabe que vai ser bem atendido, a gente sabe dos princípios, dos valores, então é uma coisa que a gente pode ficar sem se encontrar, mas quando encontra é sempre E quando precisa é um WhatsApp away, né, de distância. Bom, gente, eu bato um papo aqui gostoso, descontraído, e eu baseio esse nosso bate-papo em 3 perguntas. De onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou. Então, vamos começar. De onde vocês são? Então, a Cris vai começar. Eu acho que é bom fazer uma observação aqui do tipo de imigrante que a gente ouviu recentemente. O imigrante raiz e o imigrante Nutella. Né? Então, eu já sei que eu sou um Nutella, né? E ela é uma imigrante raiz, que realmente ela é batalhadora. Muita gente não sabe. Eu agora em maio eu faço 24 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, morando em Orlando. E o Maurício fez em novembro 22, né? E muita gente não sabe que a gente se conheceu aqui. Então, algumas pessoas... porque a gente já está 18 anos juntos. E aí todo mundo pensa que a gente veio do Brasil, como a maioria dos casais, né? Mas não foi o caso. A gente se conheceu. Olha só, ser imigrante também significa arrumar um namorado, namorada, um casamento. É porque todo mundo chega aqui, principalmente eu tinha 27 anos, solteira. Então você pensa assim, puxa vida, eu vou para os Estados Unidos, eu vou emigrar, então eu vou arranjar um casamento com um americano, louro, alto, de olhos azuis, para ganhar o green card. E ficava todo mundo lá na expectativa, né? E aí eu demorei um pouquinho, a gente começou a namorar. E aí, ele é paulista e eu sou carioca. Além de tudo, não ser americano, então também imagina, paulista. Olha a situação. Então tem aquela rincha, né, do carioca com paulista. E aí eu demorei um pouco para dizer para todo mundo que eu estava namorando. Aí depois, quando eu resolvi dizer, gente, eu estou namorando, porque eu não sabia se ia dar certo, né? Depois de uns 3 meses que a gente estava junto. E aí eu falei, eu tô namorando. E ele é paulista. Pois é. Ele falou assim, eu consigo um louro de olhos azuis. Aí eu falei, não. Careca de olho escuro. Aí eu falei, não, ele é brasileiro. Brasileiro? Eu falei, aí paulista. Aí ele falou, Cristiano. Eu falei assim, não, mas ele é um paulista diferenciado. E aí, já são 18 anos. Bom, enfim. E com uma filha linda agora, né? Com agora 16. Não, já tá com 16. Né? Isso que eu ia falar. 16 anos, dirigindo. Inclusive ele veio até com o carro dela. Mas então, respondendo a sua pergunta, eu vim do Rio de Janeiro. Eu sou carioca da Gema, nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro. E com 27 anos eu resolvi vir para a América buscar o sonho americano. Olha, e direto para Orlando. Direto para Orlando, porque eu vim, uma prima minha já morava aqui. E ela, sim, ela conseguiu um americano de olhos azuis. E aí ela falou, Cristiano, o que você está fazendo aí? Vem aqui, fica aqui, eu acho que você vai estar super bem. E aí eu falei, ok, deixa eu ir. Aí eu vim em 98 de férias. Então eu passei aqui 1 mês de férias e realmente vi a diferença que era a qualidade de vida
E olha que aquela época era uma época bem diferente, né? 98, quando eu estava aqui de férias, a gente não tinha esse acesso na internet, você não tinha facilidade até com o celular, era algo que a comunicação não é como é hoje, mas ainda assim você sentia tudo tão bonito, tudo tão limpo, tudo tão funcionando, e aí você fala... É um outro mundo mesmo. Pois é, aí eu falei assim, uau, acho que ela tem razão. E ainda demorou uns 3 anos para eu tomar a coragem, né? Porque eu realmente imigrei para cá em maio de 2001. Então, porque assim, a gente tem até aquela certa resistência, porque você fala assim, ai, não, eu tenho meu emprego, ai, eu tenho a minha segurança, não, eu tenho a minha casa, eu tenho isso. E, na verdade, você pode ter tudo isso em qualquer lugar, né? É só você tentar, né? E aí, forças da vida, e aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que aqui eu posso conseguir, mas eu acho que lá eu vou conquistar mais rápido. É verdade. E aí o que me impulsionou, eu falei, eu não tenho filho, eu não sou casada. Vou embora. Eu morava com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, eu vou. Se não der certo, eu volto, né? E estou aqui. O único problema foi que eu cheguei em 2001, um pouquinho antes das torres, né? Então essa época foi uma época meio complicada, mas que eu consegui superar, e já são aí 24 anos. E você? Então, a minha história é assim, eu sempre fui empregado, né? Trabalhei na Itautec desde que eu me formei. Foram 14 anos. Que, aliás, foi uma das coisas que nos aproximou, né? Porque nós temos um amigo em comum, se você estiver assistindo, o senhor Jorge Rufino. Um querido. Um querido. Falo com ele até hoje. Eu também. Que a gente faz reuniões da Itautec anuais. Então, até convidei ele para a última, que foi em novembro, ele não pôde ir, mas a gente mantém esse pessoal. Então eu trabalhei 14 anos na Itautec, aí as corporações acabam tendo reformulações e cortes, e muda isso, muda aquilo. Eu passei para a área de vendas, aí toda vez que a gente vendia muito, a empresa lá cortava a nossa comissão, né? Então, chegou num ponto, depois do 4º corte, eu falei, gente, não dá mais não, né? Aí eu comecei a procurar emprego na IBM, na Microsoft, na HP, e aí surgiu, né, a oportunidade de vir para cá. Aí eu falei, bom, em vez de eu começar numa empresa no Brasil do zero, porque o último que entra é o primeiro que sai, se tiver um corte, né? Eu não conhecia ninguém, então vou começar uma coisa do zero aqui, né? E aí tinha pessoas que a gente conhecia que já trabalhavam. Já começou com a loja de carro? Não, a gente já tinha pessoas que trabalhavam com, né? Eram parentes que trabalhavam com carro. E aí eu peguei as planilhas, falei, não, acho que é um negócio que dá, né? Dá para a gente fazer, dá para sobreviver, a gente vai ter que investir, né? Loja de carro. Você tem que ter carro para vender, né? Então, é diferente da casa, né? De você ser um broker, porque você não precisa comprar a casa para vender. Então, você intermedia. No nosso caso, a gente precisa ter estoque. Então, por exemplo, você vai ter lá, precisa ter pelo menos uns 40 carros, cada carro a 20 mil, né? Então, aí, entre 500 e $1 milhão, né? Que você precisa ter. Porque você precisa ter também, quando você vende o carro. Mas você começou menos, né? Sim, E a gente começou bem pequenininho. Bom, enfim. Então, eu fui trabalhar com essas pessoas para aprender o negócio. E depois, em 2005, que aí eu abri realmente a primeira loja, né? Com a crise, a segunda loja. Então, e assim foi, né? Então, a gente passou por muitos perrengues, né? Principalmente a crise das casas em 2007, 2008 e 2009. Nossa Senhora. Aquilo foi terrível para a gente. Mas você sabe que foi nessa ocasião que eu já estava cada vez mais no real estate, porque eu tive uma empresa de limpeza por 7 anos. Não de casas, né? Limpava hotéis, resorts. Aí, 7 anos depois, comecei a realmente ter muitas oportunidades de venda e pum, vem a crise danada. E aí, quebradeira total, mas foi quando eu tive a oportunidade de ter esse mercado de investidores brasileiros chegando. E foi a minha virada total, que aí eu fiquei full time na corretagem. No meu caso, realmente foi um negócio bem difícil, mas tinha acho que 8 lojas de brasileiro naquela época, assim, as 7 ou 6 fecharam. A minha foi a única que ficou, porque devido ao relacionamento, de novo, valores, né? Você vê como valores são importantes. A gente tinha um relacionamento com um banco lá e que eles nos financiavam, a gente tinha algumas dívidas com ele em relação aos carros que tinham sido retomados das pessoas que não pagavam.
E então a gente fez um acordo com eles de cavalheiros, assim, você não vende o carro, porque se ele vender o carro no leilão vai ter um prejuízo muito grande, eu vou ter que pagar. Então, assim, você deixa o carro comigo, eu vou revender, e quando eu revender, você me passa o título e a gente vai acertando. Então, em determinado momento, tinha 10 carros para pagar para o banco. Eu falei, fiquem tranquilos, eu estou aqui, não vou para lugar nenhum, deixo o carro comigo. Que legal. E aí foi realmente, a gente foi até o fim. Então, acho que os valores falam mais alto, né, do que os contratos e as outras coisas. Então, a gente passou essa crise também. Aí, depois veio a crise do Covid, a gente já estava junto, também foi outra crise. Mas, enfim, então, o meu background era de informática, nunca imaginei que eu ia ser empresário, né, sempre tive férias. Vendedor, né? E aí, sempre tive férias, 13º, né, fundo de garantia. Tá? E nunca imaginei. Mas as pessoas hoje me perguntam, né? Poxa, mas e aí, você voltaria para o Brasil? Eu falei, olha, eu volto para o Brasil para passear, né? Eu gosto muito do ambiente, gosto muito das pessoas, gosto muito daquele clima, né? Mas, principalmente de onde eu venho, que é São Paulo, é impossível viver lá, aquele trânsito todo, aquela bagunça. Que, inclusive, deixa eu ressaltar, porque no início eu fiquei com um certo preconceito, mas por causa do relacionamento com o Maurício, eu já fui a São Paulo, fui até uma vez com você, né? E, assim, hoje eu sou apaixonada. Eu acho que, realmente, São Paulo é um lugar maravilhoso. Eu amo Rio de Janeiro, claro, mas toda vez que a gente vai a São Paulo é muito gratificante, é muito bom, é gostoso, a gente come bem, as pessoas... Mas eu vou dizer, se eu tivesse que voltar, eu voltaria para o Rio de Janeiro. Ai, não, mas... talvez a gente morasse lá, mas adoro São Paulo. Então, mas vocês falaram que você já entrou no ramo de carros e que você foi raiz. O que é isso? Conta pra gente. Bom, eu cheguei aqui com $3.500 no bolso, sozinha, né? Claro que eu tinha o respaldo dessa minha prima, né? Que é minha amigona, então ela realmente abriu a porta da casa dela. Eu morei com eles 2 anos. Então, realmente a questão emocional, né? Você ter um lugar para você ir depois de um dia sacrificado, realmente é muito bom, porque a gente vê que tem muitas pessoas que fazem coisas ruins, né? Você vai alugar um apartamento de uma pessoa que você não conhece, você tem as limitações, não pode cozinhar, não pode isso, as coisas somem. Então, graças a Deus eu não tive isso. Então, eu ia para casa da minha família, era uma pessoa que eu cresci junto. Então, isso foi muito bom. Mas eu não tinha dinheiro, então eu tinha que trabalhar. Então, assim, eu cheguei e já procurando emprego, porque eu sabia que no final do mês eu precisei... Porque, assim, eu cheguei com $3.500, eu precisava comprar um carro. Porque se eu não tivesse carro, eu não tinha como viver. Aqui não tem como viver sem carro, né? Então, assim, que carro? Então, eu comprei, o meu primeiro carro foi um Ford Escort 94. Ele não era tão velho pela época, porque eu estava em 2001 para 94. Só que o carro estava batido. E ele tinha uma milhagem muito grande. Então, mas era o dinheiro que eu tinha. Eu gastei $1.500 nesse carro, que foi excelente. Você não comprou do Maurício, então você não podia garantir, né? Não, ele tava, né? Mas o engraçado é que o carro estava todo batido assim na lateral. E naquela época eu estava aqui, comecei a trabalhar, lógico, e tudo, mas eu também de vez em quando eu ia passear. Então, quando eu ia passear, eu ia com o meu carrinho, mas eu ficava morrendo de vergonha, porque ele era feio demais, sabe? Então eu estacionava ele bem longe, ou então de uma maneira que ninguém visse, e aí andando a pé, chegava nos lugares para ninguém ver o carro que eu estava dirigindo. E eu costumo brincar que eu fiz de tudo nessa terra, tudo. A única coisa que eu não fiz, graças a Deus, não farei, é me prostituir. Porque também a pessoa fala assim, não, porque se você falar, você já fez delivery de pizza? Já. Você já fez babysitter? Já. Você já limpou hotel? Já. Você já limpou casa? Já. Você já. Eu já fiz tudo, assim, limpeza de obra, de aquela limpeza final quando a obra acaba, que é terrível. Já fiz também, já limpei cinema. Dirigi carro, trabalhei um monte na lembro que tinha, na época que eu tinha empresa de limpeza, tinha uma outra que ela limpava ônibus. Eu nunca limpei ônibus. Mas cinema tinha gente que limpava cinema. Cinema eu limpei. Então, assim, realmente, porque assim, eu estava sozinha, né? Eu tinha disponibilidade, queria trabalhar. E aí, quando você chega aqui, você chega com aquela garra de tipo assim, cara, se você trabalhar, você ganha. Se você trabalhar 1 hora, você vai ganhar. Se você fizer isso. Então, quanto mais eu trabalhasse, mais eu ia ganhar. Então, eu ficava assim, cara, em vez de eu ficar em casa dormindo, eu vou trabalhar.
Então as pessoas, começou o tal do relacionamento. A comunidade brasileira era muito pequena e a gente tinha, todo mundo se conhecia, porque era pouca gente. Então as pessoas sabiam que elas podiam contar comigo, que eu estava disponível e que eu tinha seriedade. Então as pessoas... Cristiane, você pode fazer isso? Posso. Cristiane, você estou. Então, às vezes, eu dormia no carro. Né? Às vezes, eu não tinha tempo de ir para casa, voltar, porque os horários não combinavam. Então, eu dormia no carro. Eu, tipo assim, poxa, se eu vou trabalhar daqui até aqui... Pelo menos aqui você pode dormir no carro. Exatamente. Não vai ter uma surpresa, né? Então, eu falava assim, nossa, eu estou exausta. Então, deixa eu tirar uma sonequinha aqui de 1 hora, aquele power nap, né? E aí, eu acordava e, putz, já ia... Então, por isso. Então, eu tive que realmente começar dessa maneira. Não foi fácil. Eu não tinha como ligar, olha, me manda um dinheiro aí porque eu preciso para pagar a conta. Então, por isso que ele diz que existe uma diferença. E como é que vocês se conheceram? Foi um dia que eu lembro muito bem. Eu estava ainda, isso foi em 2005, né? 2005. Eu estava nessa loja, né? Que eu fiquei um período trabalhando ali antes de abrir a minha. E aí chega Cristiane, linda e bela, para comprar um carro ali. Só que ela chegou com um cara, que é o Carlinhos, amigo dela. Foi assim, eu cheguei aqui, trabalhei, passei os perrengues que todo mundo passa no início, e deu vontade de voltar para o Brasil. Eu quis voltar, e eu achava que depois de 4 anos, já estando sem status aqui, eu falei, cara, eu preciso voltar, né? Eu ainda estava solteira, a gente eu não tinha conhecido Maurício ainda, e dando cabeçada, né? Trabalhava aqui, trabalhava ali, namorava aqui, namorava ali, as coisas não fechavam. Papai do Céu estava realmente me preparando para quando eu voltasse, né? Então você chegou a voltar para o Brasil? Sim, eu cheguei, foi engraçado porque eu morava com 2 amigos na época, a gente morava aqui no Park Central, o Park Central era novinho. E a gente era no Belmont, um apartamento de 3 suítes. Então, eu empacotei tudo que eu tinha, sabe? Eu falei assim, olha, eu peguei as minhas coisas, levei as coisas que eu mais queria, eu levei comigo na minha mala. E eu deixei 2 malas. E eu falei pro pessoal, falei, olha, se eu não conseguir voltar, essa mala aqui vocês têm que dar um jeito de mandar para mim. E essa aqui você doa para quem quiser, porque aí eu não preciso. Deixei o aluguel do próximo mês pago e fui para o Brasil, porque eu achava que eu precisava ir, sabe? Né? Eu estava homesick. Cheguei lá, 3 dias depois eu já falei, o que eu fiz? Depois de estar aqui há 4 anos e meio, ilegal, pagando imposto de renda, eu tinha tudo para não conseguir voltar, sabe? Mas Papai do Céu tinha projetos mais importantes para mim e eu consegui voltar. Quando eu fui, eu vendi o carro que eu tinha. Porque eu tinha um carrinho, e aí eu voltei. Então, essa sua volta, você já estava... E aí, quando eu cheguei, eu não tinha mais carro. Porque eu falei, bom, o carro eu preciso me desfazer, porque vai ser muito mais fácil me desfazer estando aqui, e depois, quando eu voltar, eu compro outro. E aí, eu fui com esse meu roommate, que é o Carlinhos, e aí eu fui buscar um carro, porque eu falei, Carlinhos, eu preciso comprar um carro, porque agora como é que eu vou, né, voltar a trabalhar? Não, eu preciso comprar um carro. Ele falou, vamos lá no Obiti, porque tá todo mundo lá, então a gente vai, então tem umas lojas de brasileiros, eu vou te levar lá. Aí foi quando eu cheguei na loja com o Carlinhos. E aí o Maurício, que nos atendeu, ele falou, oi, boa tarde, posso te ajudar? Não sei o que, não sei mais. E já era no final do dia, né? Acho que já era no final da tarde. Eu estava olhando a moça daquele tamanho, grande, cabelão, né? Bumbumzão, bumbumzão, cabelão. Sorridente, brilho no olho. Falei, ixi, meu Deus do céu. Então, e aí ele estava indo embora. Porque, assim, na verdade, ele trabalhava para o ex-sogro. Tá? Porque foi assim, a gente costuma brincar também, eu e ele, porque o Maurício ele troca de mulher e troca de loja. Só que agora ele não vai ter mais troca, não. Agora é a última loja. Então, essa loja ele trabalhava para o ex-sogro dele. Enfim. E aí eu converso bastante, eu chego nos lugares, quero falar, e parece que você tinha que ir embora, não sei mais o quê, e ele acabou deixando o dono da loja conduzir a venda, e foi ali que e ele foi embora. Então, assim, o nosso contato foi muito rápido. Não, eu só pensei assim, o que tá fazendo essa moça linda com esse cara feio, né? Que era o amigo dela. Falei, eu achava que eles eram, né? Casal. E, na verdade, não era, mas eu ficava... Mas ele estava casado, tá? Ele estava casado, então nada aconteceu, e assim, enfim, mas naquele dia eu descobri que ele estava indo embora, porque ele estava prestes a abrir. Isso foi, acho que em agosto. Você abriu a loja em setembro, né?
Então, ele ia sair. Então, o que ele fazia lá na loja, ele ia deixar de fazer porque ele estava abrindo a loja do outro lado da rua. Então, eu estava procurando um part-time, porque eu tinha passado um mês gastando no Brasil, então eu tinha o meu emprego full-time, que eu trabalhava nessa época na Avis. E aí eu queria um part-time para melhorar a situação, né? Porque eu tinha gasto bastante. E aí, conversando aqui, ele falou, você não quer vir trabalhar para mim aqui? Então, assim, eu comprei um carro e arranjei um emprego. Ele já estava com segundas intenções. Não foi ele, foi o sogro. Foi o sogro, ele já tinha ido embora. E aí ele falou, não, porque o Maurício, ele tá indo com a minha filha, de abrir uma loja ali, não sei o que, e eu preciso de alguém que faça, que me ajude com back office, não sei o quê. E eu falava inglês, eu falava mais inglês do que eles na época. Vocês vieram falando inglês, os dois? Eu não. Eu falava hi-bye. Eu achava que eu falava, né? Chegando aqui, a gente descobre que não. Mas eu não falava nada. Eu fazia mímica. Mas eu realmente... Aprendeu. Eu me policiei a não me especializar no espanhol. Eu falava, não, I speak English, I'm Brazilian, I don't speak Spanish, speak English. E eu consegui, acho que com 3 anos eu já conseguia me defender bem. Sabe? Legal. E aí, pronto, comprei o carro, arranjei o emprego. E foi aí que Aí ele saiu, então a gente não tinha contato. Até que ele se separou, né? E aí eu acabei fazendo amizade com a ex-esposa dele, né? A gente era muito amigas, e quando eles se separaram, a gente ficou mais amiga ainda. As duas saíam juntas para Miami, para as baladas. Foi uma época diferente, porque eu trabalhava para o pai dela, né? E a gente tinha a mesma idade. E, enfim, eles tiveram uma separação amigável, eles continuavam sócios, então tinha a loja juntos, né? No início, a gente ficou quase 1 ano, eu, ele e ela, saindo para balada juntos. E ninguém tava com ninguém. Cara, essa história de filme, hein? A gente só foi... Você vê, eu comecei a trabalhar em setembro de 2005. A gente deu o primeiro beijo em novembro de 2006. Não, em dezembro de 2006. 14 de dezembro de 2006. Louco esse moço da Na verdade, começou na festa... Não sei se você estava na festa de 40 anos da Fabiana Torinho. A gente estava nessa festa também, lá na festa do Branco. Ritz, né? Não, de 40 anos. Foi em Hunters Creek, na época que ela... Lembro. Ela de branco. Foi a festa que ela fez junto com ela e a Mariana. Fui. Então, a gente estava lá, porque estava todo mundo, né? Então, a gente estava lá e foi quando começou. Ali naquela... Uau. A gente tem até uma foto, que tá eu e ele de branco. Mas a gente não tinha beijado, não? Não, a gente não. Mas ali o negócio falou assim... Aí a gente beijou no mês seguinte. Que legal. Agora vamos voltar aí para os carros, né? É uma indústria, digamos, polêmica, né? Polêmica. Comprar carro, por definição, é uma coisa chata. Deveria ser prazerosa e acaba não sendo, né? Não é. E me fala assim, qual foi a história mais bizarra que vocês tiveram na história de vendedores, de donos de loja de carro, que vocês acham, falam assim, nossa, meu Deus... Uma das, eu acho que foi aquele Altima, que o cara tinha alterado o chassi. É uma das, né? Yeah. Tem várias, tem história, tem tudo de carro... que foi roubado. Então, porque eu acho que isso que carro que foi roubado, é o lado de dentro que a gente não conhece. Carro que foi reprocessado. E agora, essa história foi, assim, realmente uma coisa... É verdade, porque... Então, tudo aqui é muito regulamentado, né? Você sabe disso. Então, assim, a gente tem... E o carro, ele tem toda a documentação necessária, tem através do VIN-NUMBER, para você ter o histórico, você sabe o que acontece, etc e tal. Enfim, e a gente pode, como somos licenciados, a gente pode comprar, a gente pode vender qualquer carro. Eu posso comprar um carro de um particular e não preciso pagar taxa por isso, porque eu posso comprar de um particular, manter na minha loja como se fosse um wholesale, um atacado, e revender. Porque se você, pessoa física, comprando de pessoa física, para você revender, você tem que registrar no seu nome, recolher o sale tax para revender. No caso da loja, não. Eu posso comprar o seu carro e revender na minha loja, ou também eu tenho acesso a todos os leilões, porque a minha licença me permite. Normalmente, por uma questão de procedência, tranquilidade, a gente
comercializa muito mais carros que vêm do leilão, que é justamente o órgão que regulariza uma loja vender para outra de uma maneira oficial. Tá? Então tem todo o documento, fulano vendeu para ciclano naquela data, naquele valor, com aquela milhagem, enfim, então tudo documentado, não tem como sair errado, não pode ser manipulado, enfim. Então essa é a nossa preferência, porque a gente gosta tudo do preto e do branco. E aí a gente comprou um carro no leilão, era um Altima, relativamente, era um seminovo esse carro. Compramos na CarMax, no leilão da CarMax. E a gente vendeu o carro para um cliente que já era residente. Ele já tinha comprado um carro com a gente mais simples, e aí ele procurou, ele veio, que ele queria comprar um carro para a esposa, e ele já estava aqui. Ele era árabe, eu não sei exatamente de que país, mas ele falava árabe, enfim, uma família querida. E ele falou que era um carro mais novo, a gente pegou esse carro especificamente para ele. Ele ficou super feliz, foi uma venda, como a maioria das nossas vendas, felizes, né, e tudo. Beleza, passou um tempão. Um belo dia ele liga para nós e falou: oi, Cristiane, como é que você vai? Tudo bem? Você lembra de mim? Eu falei: claro que eu lembro de você, blá, blá, blá. Você lembra aquele carro que eu comprei para minha esposa? Eu falei: claro que eu lembro. Ele falou: estou com um problema. Eu falei: que problema? Me diz o que é. Ele falou assim: então, semana passada, eu estava aqui, aqui na nossa casa, blá, 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 eu fui responder a campainha e eram vários agentes do FBI na porta da minha casa. Meu Deus! Aí eu: como? Como assim? E aí ela pensa: e onde eu me encaixo nisso, né? Não, eu no telefone com ele, porque FBI são órgãos desse país que você não quer se relacionar, né? E aí, enfim, ele me explicando a história, ele falou assim: o senhor é o fulano de tal, dono daquele carro que está ali, e o carro estava parado na driveway. Ele falou assim: senhor, eu tenho aqui um mandato de apreensão. Ele precisava checar o carro. Inspeção. Preciso que você me dê a chave do seu carro, a gente vai remover, e tudo que a gente fizer você não pode participar. Então, eles removeram o carro para um pouco mais longe, ele conseguia ver que eles estavam manipulando o carro, mas eles não sabiam exatamente o que era. E aí, tudo bem. E aí, depois eles vieram e falaram assim: olha, seu carro está apreendido porque ele faz parte de uma fraude que aconteceu em Nova York, do Hurricane. E agora? O que teve uma flood em Nova York? Uma inundação, né? Em Nova York? Encheu tudo, né? Encheu as garagens. Em Manhattan. Enfim, eu não lembro agora, mas foi um hurricane que teve. E aí o que aconteceu? A pessoa que tinha aquele carro recebeu o seguro. Esse carro ele foi dado como total loss em Nova York. Eles alteraram um 8 para um B. No VIN number. O número do meio. Como é que fala VIN number em português? Chassi. Número do chassi. Número do chassi. E transferiu o título para a Flórida e o carro foi comercializado. Nossa, a gente comprou, blá, 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 blá. A pessoa que comprou vendeu para a CarMax, a gente comprou da CarMax. Aí ele falou assim: então, agora eu estou sem o carro. Então ele falou: os agentes disseram para mim: você vai para quem te vendeu e explica o que aconteceu, porque esse carro não é um carro que você vai poder ter. E aí? E aí falou: aí você tem que, se não tiver acordo, você processa, porque está aqui toda a documentação. Aí eu falei: peraí, só um pouquinho que eu vou eu estou meio atordoada, posso te ligar de volta? Aí ele falou: não, claro. E ele, assim, a gente tem um relacionamento com ele muito querido, tá? Sem problema. E aí eu falei para o Maurício: de onde veio esse carro? Eu falei com ele, eu falei: Maurício, o quê? Peraí, deixa eu ligar para a CarMax. Não, a gente foi ver. Bom, aonde a gente comprou, né? Porque às vezes comprei um leilão, compramos aqui na CarMax, né? Ainda bem, né? Que é uma empresa grande. E aí? Exatamente. E aí, na mesma hora, ele falou: estamos te enviando cheque agora. A gente não precisou. Agora não, a gente teve que mandar a documentação, né? Mas assim, nem questionaram. No momento que a gente falou: olha, isso aqui, porque ele nos deu a documentação, a gente viu a documentação. Ai, que legal. Mas você sabe o que é? Então, é até, talvez, para o público saber. Pode falar lá, ó. Ali, então, até para o público saber como é que as coisas funcionam aqui, né? Então, como seria essa situação? Vamos dizer que a gente não quisesse fazer nada, né? Ou se a gente demorasse. Então, aquele cliente ia nos processar, com todo o direito, e a gente, como também estava inocente, a gente ia processar a CarMax, né? Dados os fatos, a CarMax já sabia que ela ia se dar mal,
né? Ela também foi enganada. Mas aí é que tá. Quando eu for processar a Carmex, eu vou no DMV, aciono o bond, que é o seguro da Carmex. Quando acionou o bond, eles param de fazer negócio. E eu também, né? Se o cliente faz alguma coisa comigo. Então, foi imediato. A Carmex olhou, falou, o que é? Que isso aqui? Nada. Pagou, depois de, acho que 1 ano, 6 meses, 1 ano, ela pagou exatamente o que a gente tinha pago depois de 1 ano. Sim, mas depois de 1 ano que você tinha vendido o carro, mas em quanto tempo o processo para ela pagar de volta? Uma semana. Foi super rápido. Aí a gente pegou o dinheiro, tá aqui, moço. Então, ele nos restituiu o que a gente pagou e a gente restituiu ao nosso cliente o que a gente recebeu. Então, assim, foi ruim, porque a gente perdeu uma venda, mas em compensação a gente não... Mas foi um susto. Foi um susto. Realmente, essa para mim foi uma bem diferente. Mas em termos de, assim, as pessoas que vão lá comprar com vocês, tem alguma história diferente, bacana para contar também? Então, a gente tem histórias... Porque vocês, eu sei que vocês têm, assim, uma fama de serem, assim, tipo... abraçar, receber, fica meio que... Assim, eu tenho uma história que eu guardo com muito carinho, assim, que foi um cara que ele foi lá para vender o carro dele, né? E era uma BMW X3, X1, alguma coisa assim, que ele veio, né? Veio com visto, acho que o visto E1, comprou a empresa não deu certo, o visto foi cancelado, aí ele virou estudante, mas não conseguia trabalhar, ele estava assim, tinha esposa, filho, não conseguia pagar aluguel, se despejado, ele queria vender o carro para poder tentar sobreviver um pouco mais, né? E assim, quando a pessoa vai vender o carro na loja, é igual no Brasil, aqui no Brasil é igual, né? O preço que se paga é o preço de leilão, um preço bem abaixo do mercado se ele fosse vender particular. Eu falei, você vai vender esse carro que já é barato, você vai comprar um carro mais barato ainda, que provavelmente vai te dar problema, né? Mas aí ele começou a chorar na minha frente, gente do céu. Pai de família, né? Me cortou o coração. Eu falei, gente, mas peraí, o que você faz, não sei o quê, e vamos conversar. E assim, sabe quando parece que teve uma aura, assim? Ele vai chorar, ele chora, tá, gente? Não, foi um negócio assim, né? E aí ele falou, eu sou contador e tal. Aí eu falei, contador? Cara, já sei, vou tentar ajudá-lo, né? Aí, falei com a Carol, né? Carol Larson, essa amigona, e ela falou, não, manda ele aqui já, vamos conversar e tal. Aí deu o telefone, ele ligou, marcou, acho que sexta-feira, marcou na segunda, me ligou, falou que estou empregado. Ai, que legal. E acho que tá lá até hoje, né? Acho que tá. Assim, depois a gente nem falou mais nada, não sei, assim, mas, cara, é uma coisa tão simples e tão linda e maravilhosa, né? Telefonema, uma conexão, por isso que eu amo meu nome da minha empresa, Connection. Connection de Light, então, Connection. E várias coisas, assim, tipo, de vez em quando... E a gente acabou de descobrir também com a Clarice, que a Clarice, que hoje é meu braço direito e esquerdo da Florida Connection, também foi através de um anúncio que você colocou para mim no casos assim, tipo no Facebook. A Cris, às vezes, ela também tem esses insights, né? A gente, de vez em quando, os clientes não pagam, a gente tem que repossessar os carros, né? Então, acontece, né? É o repossession. A pessoa não paga e a gente, assim, a gente tenta, né? De todas as formas. E a gente tenta. Dá prazo, paga metade, paga daqui a 1 mês, né? Mas tem hora que não dá, né? Uhum. E aí, repossessamos um determinado carro lá e a pessoa falou, poxa, mas Aí, conversando com a Cris, aquela história do aluguel, né? Que aí ele foi contar que ele estava morando já com o irmão, as 2 famílias no mesmo apartamento, porque já tinham sido despejados num lugar, iam ser despejados desse. Agora eu estou sabendo o que você está falando. Eram 2 irmãos, eles compraram 2 carros com a gente. O irmão, o primeiro comprou, e aí o outro chegou, são 2 famílias, e aí o segundo comprou, um era uma SUV e o outro era uma minivan. E quando a segunda família chegou, era para morar junto com o irmão que já estava aqui. Enfim, e no início foi tudo bem, mas por algum motivo, como acontece, os altos e baixos, né? Chegou um período que um irmão
conseguiu. O primeiro irmão, que já estava bastante tempo aqui, ou então já estava pagando o carro, continuou, estava atrasando, lá, mas não tanto. Mas a segunda família estava demorando um pouco para engrenar. E aí chegou uma hora que a gente chegou para ele e falou assim, olha, não dá. Porque assim, você faz o pagamento, quando a gente faz o financiamento, os pagamentos eles são a cada 2 semanas. Justamente para você acompanhar a estabilidade desse pagamento. E a gente costuma falar o seguinte, se você tem que pagar $200, $150, se você não tem tudo isso, paga 50, paga 80, mas paga alguma coisa. Porque isso é melhor do que você simplesmente não pagar nada. Primeiro, porque a sua dívida só vai aumentar. E segundo, demonstra que você não está nem aí. Bom, enfim, aí a gente ficou conversando com ele, aí chegou uma hora que ele virou para mim e falou assim, Cristiane, eu não estou conseguindo pagar você e eu estou... era tipo, sei lá, dia 10, ele falou, a gente vai ser despejado. Mas a gente já tinha pego o carro, né? A gente já tinha pego o carro. A gente já tinha pego o carro. O carro já estava com a gente. E tinha um monte de roupa, tinha um monte de coisa de criança, de bebê. Parecia que ele estava realmente ou morando ali, ou pronto para morar dentro do carro. Era uma minivan. E aí a gente tem que ligar para avisar, vem buscar suas coisas, whatever. E aí ele me contou a história. Não sei se era próximo do Natal, era próximo de alguma data comemorativa dessa. E ele tinha um bebê pequeno. Eram 2 aninhos, alguma coisa assim. Na época, aí eu virei e falei, Maurício, lembra do fulano, do ciclano? Aí ele falou, aconteceu isso. Eu falei, a gente pegou o carro, aí agora ele literalmente abriu a situação, eles estão para ser despejados. Já estão com um aluguel, está vencendo o outro agora, e já é uma aula de despesas, ele vai morar no carro. Aí eu falei, e agora? Aí ele falou assim... Ele não diz para mim assim, faz isso, faz aquilo ali. Ele falou, faz o que você quiser. Eu não quero nem saber, faz o que você quiser, porque ele já me conhece. Faz o que está no seu coração. Aí ele falou, faz o que você quiser, porque eu já sei. Aí eu liguei para ele, eu falei, como é que você acha que vai melhorar? Como é que é a situação? Você vai ficar aqui, blá, blá, blá. Conclusão, tornando a história completa, eu fui lá, paguei os 2 aluguéis do cara. Nossa, Cris. Devolvemos o carro. Devolvi o carro para ele e fiz uma compra de comida para naquela semana e falei, olha, vou te dar aí um mês para você juntar o dinheiro para o próximo aluguel e aí a gente conversa como é que você vai me pagar. Fantástico, né? E aí passou, ele realmente, sabe assim, foi o que eles precisavam. Eles precisavam de um mês de fôlego, né? Um fôlego, porque aí eles começaram a trabalhar, eles trabalharam aquele mês, eles conseguiram pagar o próximo aluguel, a dívida que tinha sido acumulada, eu fiz a perda de vista, conclusão, deu certo, eles não deixaram, não foi de graça, esses 2 aluguéis que a gente pagou, eles nos pagaram de volta, mas foi uma oportunidade que a gente tocou no nosso coração e eu fiz e eles conseguiram superar. Que fantástico, olha só que história linda. Eu já tinha esquecido disso. Agora falou. Vocês têm muitas histórias, né? Eu acho que justamente lidar com pessoas e aí você vê que é um pessoal de um nível batalhador mesmo, né? Não é Nutella. Então, e a gente tem as cabeçadas também, né? Então tem várias pessoas que compram o carro, aí depois de um tempo não dá certo, vai embora para o Brasil, larga o carro em Miami, no aeroporto, a gente só vai descobrir um mês depois. Aí para retirar, paga o estacionamento. Isso acontece sempre. Tem que pagar $800 mil para tirar o carro, além de ir lá e ter que transportar. Tem, assim, inúmeros... São 21 anos. Inúmeros anos de loja. Então a gente... O ruim, às vezes, a gente fica um pouco cascudo, né? Tanta coisa errada, tanta porrada, mas eu não tanta consigo enganação. ver você cascudo, Maurício. Para, nem você nem aqui. Mas aí a gente... Vocês são um casal do bem aí então da sociedade. A gente acha que a empresa, né? A empresa... Tudo bem, a empresa ela foi feita para gerar lucro, né? Ela foi feita para gerar dinheiro. Mas a gente entende que a empresa também tem que ter um papel na sociedade, né? De ajudar, né? E quando pode, lógico, a gente não pode ajudar todo mundo, mas a gente sente isso mesmo. É por isso que vocês são tão amados pela comunidade de um modo geral. Quem não conhece vocês? Isso é muito legal. Então assim, a gente gosta disso, né? A gente gosta de ajudar, a gente sente prazer, principalmente nas pessoas quando chegam, né?
Porque às vezes a gente está conversando com as pessoas quando estão no Brasil. Então isso aqui é uma coisa interessante, né? A gente ouve das pessoas que a gente conversou no Brasil que quando elas ligam para outras lojas, o vendedor nem quer conversar, porque a pessoa está lá ainda. E a gente não, a gente sabe que a pessoa que está lá, ela está vindo, ela vai vir. Então, e a gente gosta não só de vender o carro, a gente fala, pô, quer telefone, tem a pessoa tal, quer alugar, tem a pessoa tal. Né? Então, quer plano de saúde, pô, tem o Paulo. Então a gente direciona para aquele círculo do bem que eu falei no início. Muito legal. Então, e é quando a pessoa chega aqui, ela já reservou o carro. Né? Então ela vai lá, ela reserva o carro para a gente. Dá $500 do Brasil aqui, reservou um carro. Quando ela chega, a gente pega ela no aeroporto. Porque a gente sabe que a pessoa às vezes não fala inglês. Né? E tá assim, depois de, viajar, passar pela imigração, chega com uma cara de um brasileiro que fala português para te receber, a gente acha que isso não tem preço. Que né? Lindo, a gente recebe a pessoa, leva para a loja, ela pega o carro, testa. Gostou do carro? Gostou. Se não gostou, troca para qualquer um que está aqui. Né? Então, tem funcionado super bem. As pessoas ficam satisfeitas, as pessoas ficam felizes, né? Chega aqui, já tem alguém para receber, para dar as dicas, já tem o carro, já está segurado, já está com Sampés. Né? Que legal. Então, isso tem funcionado. E é um prazer tão grande para a gente saber que você... E é gostoso trabalhar como casal? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Nós somos os opostos, né? O Maurício é super, assim, eu gosto de fazer planilha, planejar, e ela... Eu sou pilhada, né? Então a gente se completa. Mas eu acho que... Para onde que... vocês vão? Que é a minha última pergunta. Desculpa te Rapaz. Então, vamos falar um pouco desse ano, né? Que acho que é uma coisa que deve estar na cabeça, na sua, na minha, de todo empresário, né? Para onde a gente vai, né? O que vai acontecer nesse ano? Essa é a grande pergunta, né? Então a gente teve eleição, vai começar uma administração nova, tem gente que foi a favor, tem gente que foi contra. Metade do país praticamente foi a favor, metade foi contra, ficou acho que 47% a 51%, né? Para um e para outro. Então está muito empatado, né? Mas um ganhou, né? E esse que ganhou, ele tem algumas estratégias, algumas ações que ele vai tomar logo de cara, que vai refletir, né, no destino do país. Contagem regressiva, hein? Hoje é dia 6, né? Então, dia 20. Então, dia 20 já vai começar. A gente já vai saber o que vai acontecer. Mas, talvez os reflexos disso só sejam sentidos depois de 6 meses. Mas, olha, eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi lá atrás, antes de mudar para cá. Não importa. É o que a gente determinar para a nossa vida que vai acontecer. Eu acho que, assim, eu vejo que os Estados Unidos, principalmente, ele é um país tão grandioso, tão grande, tão rico, que ele vai sobreviver, tem uma inércia muito grande. Independente do partido político, do líder que estiver lá. Eu não vejo tanta eu estou um pouco preocupado com algumas medidas que podem, talvez, dificultar os negócios. Né? Alguns acham que não. Eu acho que sim, mas a gente vai ver, né? A gente vai ver. Então, mas acho que essa é uma preocupação. Somos mais fortes. Então, a comunidade do bem a gente vai sobreviver, certamente, né? Talvez com mais facilidade, com menos facilidade, mas a gente vai sobreviver. Eu me preocupo mais com o Brasil do que com a gente aqui. Então, o nosso objetivo é continuar, né? A nossa filha, ela ainda está no high school, né? Ela está... Segundo ano ainda. Sophomore. Então, ela está no segundo ano. Nossa, mas passa assim, viu? Passa, já. Daqui a pouco ela já está indo para a faculdade. Então, assim, a gente pretende continuar com a loja. Não sei mais quantos anos, né? Já são mas pelo menos anos. precisam ser 2 mais de high school e mais pelo menos 4 de college, né? Então, são pelo menos 6 anos que a gente tem que continuar. Quando você for vender, não esquece que a gente compra e vende negócio. Ah, mas sem dúvida. Pode ser. Sem dúvida. Então, assim, e continuar trabalhando. O nosso slogan é vendendo carros e fazendo amigos. Então, é aquilo que você falou um pouquinho antes, quando a gente estava off. A gente não quer ser o maior. Não quer mesmo. A gente não tem essa pretensão. A gente é muito conservador, inclusive. Às vezes a gente até peca com isso, porque se você entrar no nosso website hoje, você fala assim, mas poxa, são carros mais velhos, são carros mais usados. A gente trabalha com
o público que quiser nos contratar para trabalhar. Então, se você quiser um carro mais sofisticado, Maurício vai parar tudo e vai comprar esse carro para você. O que a gente tem lá na loja esperando é realmente para aquela pessoa que, assim como eu, chegou aqui para começar uma vida. E uma vida de pé direito. Porque esse é o propósito e é o que tem sido feito durante todos esses anos. É ajudar, é pegar na mão. Eu não vendo um sonho. Tem muitas lojas hoje, infelizmente, na nossa comunidade, que vende um sonho que já se torna pesadelo. Porque o carro aqui, ele não é uma opção, é uma necessidade. Total. Então, se você compra um carro, logo que você chega, que não é o carro adequado para o teu budget, para o teu orçamento, você pode comprometer toda a tua vida aqui, né? Porque aí você não vai ter dinheiro para pagar seu aluguel, você não vai ter dinheiro para fazer a mudança de visto. Enfim, então, o nosso propósito, e eu não quero te vender hoje, deixar você sair da minha loja feliz da vida, porque você comprou um carro. Hoje nós estamos em 2020, que te custou 25 mil dólares, e que daqui a 6 meses... vai dar problema. Você não vai ter dinheiro para pagar esse carro. Também. E aí você vai comprometer seu crédito e você vai falar, putz, eu comprei esse carro na CarPoint. Eu não quero isso. Eu quero que você compre um carro mais simples comigo, que você saia de lá feliz e que daí a 6 meses, 1 ano, você vai ter dinheiro para trocar o seu carro. Por uma coisa melhor. Exatamente. Eu quero participar do seu crescimento, não da sua derrota. Então eu acho que é isso. E a gente tem essa facilidade, né? Que o que eu costumo dizer, a gente compra de Fiat a Ferrari. Né? Se a gente não tem o carro, o cliente pede para mim, agora eu tenho 3 encomendas, né? Uma pessoa que quer um carro 2022, pode ser um sedã ou pode ser uma SUV para a família que está chegando. Ok, eu vou lá, eu tenho uma taxa fixa em cima do preço que eu compro no leilão, ou seja, vai ficar mais barato para a pessoa, vai ficar mais barato para mim também, porque é uma compra casada. E o carro de qualidade, porque aonde a gente compra no leilão é onde as concessionárias compram. Então, isso é uma coisa legal, até para o público entender. Se qualquer um que vá numa concessionária comprar um carro usado, assim, 80% dos carros usados que estão na concessionária vieram do leilão. Porque aqui é diferente, né? É onde todas as concessionárias e lojas compram e vendem. Então, as empresas de leasing também vendem, as locadoras também vendem. Então, é onde as concessionárias compram carros usados para colocar no pátio. As concessionárias também têm troca, mas normalmente a troca não compõe. Muito legal. O quadro de carros que ela precisa. Então ela vai lá e compra no leilão. É onde eu compro, porque eu brigo toda semana. Tipo esses carros 2022, 2023, eu brigo com Honda, eu brigo com Dodge, eu brigo com Toyota, que eles estão comprando esses carros, que eles querem colocar no pátio. Então a gente compra antes, vende mais barato e consegue atender esse público que é um carro um pouco mais diferenciado. Muito legal. E depois de passar, depois de passar a gente vai viver viajando. Vocês já estão viajando bastante, que eu acompanho. Viajando mais o quanto a gente quer, viu? Mas aproveita que é muito bom. Gente, olha, eu amei. Foi muito legal. Eu estava já vencendo esse prazo de vocês virem aqui. Não tinha dado oportunidade ainda, mas fiquei muito feliz. Muito, muito obrigada. Gente, olha, mais uma história fantástica que vocês não podem perder. Toda segunda-feira se inscrevam no canal, aperte a campainha e fiquem ligados. Muito, muito obrigada. Obrigado a você. Sempre um prazer estar aqui. Feliz 2025 para nós. Para nós, Okay. Obrigada.